me cabe grandes discursos, até porque ninguém veio aqui para me ouvir. Me cabe apenas por formalidade dar as boas-vindas e agradecer a presença da doutora Vera Lúcia Maciel Barroso, pesquisadora, historiadora e coordenadora do acervo cultural, do Centro Cultural da Santa Casa. Para nós é um privilégio, tanto pelas qualidades que eu tenho certeza sejam extremas, dada a cautela que a doutora Miriam tem de trazer só ícones para o nosso meio, mas também o tema, que é instigante, falar da Santa Casa, que começa lá em 1802, em que, por ter tanto tempo a sua história, ele mimetiza e se une para falar até da história porto-alegrense, até do nosso estado. Isso, além de nos despertar bastante interesse, é um elemento de cultura para nós realmente importante. Eu estava dando uma olhadinha nisso, me surpreendeu que antes de surgir o Hospital de Caridade, como era chamado, começou lá em Florianópolis, na cidade de Esteiro, depois que veio para cá. E hoje, comparando o Hospital de Caridade de lá, que eu conheço, e o complexo daqui, dá para ver a Garra Gaúcha bem visível e nos deixa muito satisfeitos pela o grande acontecimento que ocorreu durante esses 2 séculos, pelos acontecimentos que ocorreram. Portanto, é o que eu tenho a dizer. Bem-vinda, obrigado, e passo para a nossa acadêmica Miriam, acadêmica titular, para tomar conta dos serviços dessa reunião. Obrigada. Muito obrigada, presidente. E eu quero avisar que eu não vou fazer uma apresentação formal do currículo da doutora Vera. Ela é uma pessoa ímpar, muito conhecida, e nós divulgamos entre os acadêmicos via um card, via um texto do jornalista André Pereira, em mais minúcias o currículo. Então, eu não vou fazer relacionar as graduações, ela tem 3 graduações, nem especialização, mestrado, doutorado, não vou falar do convencional. Eu gostaria apenas de mencionar um parágrafo e fazer 2 destaques. O parágrafo, eu gostaria que os senhores prestassem atenção nos principais temas e linhas de pesquisa da doutora Vera. Memória e patrimônio, história oral, educação e ensino de história, história e cultura açoriana, tropeirismo, história agrária dirigida à cana-de-açúcar, povoamento e formação de municípios no Rio Grande do Sul e história da saúde. Bem, eu vou fazer 2 destaques, como eu disse, e quero chamar a atenção que quem faz o destaque é uma característica de quem o faz. Talvez a doutora Vera destacasse outras coisas do seu currículo, mas a mim, coisas que chamaram muito a atenção é o conhecimento extraordinário dela em relação ao cemitério da Santa Casa, que é uma paixão minha. O presidente sabe que eu gostaria de ter iniciado a nossa sequência de palestras falando do cemitério da Santa Casa. No entanto, era um momento não muito propício, um momento ainda de agudização da pandemia, e nós postergamos. Mas a doutora Vera é uma expert no tópico cemitério da Santa Casa. E o segundo e último que eu queria destacar é os livros escritos, organizados por ela,
e eu fui atrás dos volumes disponíveis. E eu fiquei impressionada com aqueles que tratam da rota afro-açoriana. Certamente são mais. Eu encontrei 19, certamente são mais, e que se espalham de Alvorada a Xangri-Lá, porque eu coloquei não em ordem cronológica de publicação, mas em ordem alfabética. E ali a gente encontra nomes Alvorada, Antônio Prado, Bom Jesus, Cambará do Sul, e aí vai de estudos profundos da doutora Vera no sentido afro-açoriano. Então, finalizando, não tenho dúvidas de quão imprescindível para o relato da história, especialmente gaúcha, que tem o trabalho da doutora Vera e que, com certeza, é um trabalho muito reconhecido. Então, eu agradeço muito pelo aceite dela em vir conversar conosco, pela disponibilidade, pela responsabilidade, enfim, e vou passar a palavra a ela. Muito obrigada, Vera. Bem, sinto-me muito acolhida pelo presidente da academia, doutor Luiz Lavinsky, pelas palavras atenciosas, pela querida doutora Miriam, que a conheço já de bom tempo, da nossa querida UFSC, da nossa antiga faculdade católica, depois, né, federal e hoje universidade, e tanto fez pela nossa instituição, que faz parte da história da Santa Casa. Eu saúdo a todos os acadêmicos que estão presentes nesta atividade cultural tão significativa que, na verdade, eu, pela primeira vez, participei de uma reunião da academia presencialmente, junto com a querida amiga doutora Elizabeth Torresini, e que, a convite do doutor Rogério Xavier, esteve aí na sede da academia e ela me convidou para comparecer junto com ela, na ocasião, tratando da tese de doutoramento dela a respeito do campo médico na obra do Érico Veríssimo, Olhai o Brilho do Campo. Eu fiquei muito contente pelo convite que ela me fez e eu me senti tão acolhida, tão bem, né, entre os pares da academia, e fiquei muito feliz com o convite que a doutora Miriam me fez há cerca de 15 dias. Eu me senti honradíssima com a possibilidade de compartilhar um pouco, fragmentos da história de uma instituição que faz parte da história médica, da formação de cada um dos acadêmicos que aqui se encontram e de todos aqueles, né, que atuam aqui na cidade, com certeza, têm uma relação intimista ou talvez, né, um pouco distante, mas relacionada à nossa Santa Casa. Eu conheço pessoalmente alguns dos acadêmicos com os quais tenho convivido, o próprio doutor Rogério Xavier, ele cuidou da saúde do meu pai, né, que vinha de Santo Antônio da Patrulha, que é a minha terra, consultar com ele, né, no âmbito da pneumologia. Né. Conheço o doutor Valdomiro Manfroy, que tem sido do nosso acervo aqui no arquivo, já publicou trabalhos muito interessantes, né, ligando a história à literatura, né, uma qualidade muito interessante. O doutor Manfroy, que eu conheci pelo nosso saudoso Ovílio Costa, infelizmente já partiu, né, mas um amigo comum muito querido, para mim, um dos maiores editores do Brasil. Por tudo que ele fez, tem uma reverência muito grande. E aqui também vejo colegas da Santa Casa, o doutor Moreira, o doutor Cláudio Marrone, né? Vejo aqui o doutor Viapô, outros médicos que estão presentes, mas eu queria fazer uma fala dirigida ao doutor Germano Bonot, né? Pelo carinho que eu tenho muito grande com ele, no sentido de que ele sempre foi um devotado ao nosso acervo e, por tudo que ele fez, devotado ao Museu da História da Medicina. Né? E ele está publicando, como disse a doutora Miriam, e disse a doutora Luiz Lavinsky também, de que agora, no dia 23 de novembro, às 16h30, nós estaremos lançando uma obra
né, a respeito do nosso consagrado médico, escritor, da nossa Academia de Letras do Brasil, doutor Moacir Scliar, né, uma obra potente, muito importante, com a participação, né, e a editoração da nossa querida historiadora Elizabeth Torresini, a mesma que cuidou do nosso livro da história da enfermagem, e será um grande prazer vocês poderem estar conosco. Permite chamar de vocês, uma forma bem coloquial, tá? Então, assim, na ocasião, nós vamos receber até 50 participantes presenciais aqui no Teatro do CHC e estarão conosco no teatro, na plateia, ali no palco, o nosso ex-governador Jair Soares e também a viúva do Scliar, a senhora Judite Scliar. E num bate-papo com o autor da obra, o doutor Germano Bonneau, né, será apresentada a obra e que, com certeza, vai encantar a todos, porque o doutor Germano Bonneau escreve muito bem, ele cuida muito do que produz, como todos os senhores que têm se dedicado, né, ao campo da medicina e da literatura. Então, nós teremos uma sessão híbrida, né? Quem não puder estar presencialmente poderá acompanhar, né, o lançamento através da sua casa, do seu local onde esteja, né, desse lançamento tão primoroso, que foi tão bem cuidado pelo nosso querido, né, acadêmico, doutor Germano Bonneau. Desculpe não citar a todos, mas eu vejo o doutor Ajácio, agora estou vendo aqui, né, a doutora Ajácio, que é nosso também médica aqui da casa, enfim, eu saúdo a todos. Eu diria à doutora Miriam que ela disse mais da conta, como a gente diz, né, sobre a trajetória do meu trabalho. Eu amo o que eu faço, eu não trocaria minha atividade de historiadora por nada nesse mundo, né? Eu me identifico muito, né, com a minha condição de historiadora. Mas vamos ao que interessa, que é trazer a história da nossa instituição. E para aqui que para essa, né, esse convite que eu me encontro aqui. Então, assim, eu preparei um PowerPoint, né, porque eu acho que as imagens, elas ajudam muito e falam muito. E eu falo bastante também. Então, assim, eu vou falar, né, fazer uma narrativa, né, e a doutora Miriam, inclusive, me solicitou que eu trouxesse um pouco sobre as origens da Santa Casa em Portugal para entender o que é uma misericórdia, o que lhe cabe. E, na sequência, então, eu entro na Santa Casa de Porto Alegre e tenho certeza que todos irão se identificar, irão se reencontrar, né, com essa história que é de todos nós. Não tem como separar a história da Santa Casa, que é a primeira do Rio Grande do Sul, fundada no dia 19 de outubro de 1803, como eu depois vou colocar, né? Ela completou 218 anos agora, no mês de outubro, né? E a gente pode bater nas casas de todos os rio-grandenses do Sul, nos 497 municípios do nosso estado, e todos vão dizer que, de alguma forma, um parente conhecido, né, um amigo, passou pela Santa Casa, ou foi hospitalizado, veio fazer uma consulta, veio fazer um exame de diagnóstico, veio visitar um conhecido, ou sabe-se lá se é descendente de uma criança exposta na nossa roda dos expostos, ou foi sepultado no nosso cemitério, ou é um ancião que foi hospitalizado aqui no nosso asilo, que nós tínhamos, né, para os anciãos da Santa Casa, ou para um alienado mental, porque nós tivemos uma enfermaria para alienados mentais também, né? Ou de um militar que esteve aqui na nossa enfermaria, né? Quer da brigada, quer do exército, que nós inicialmente acolhemos. Enfim, nós temos uma história riquíssima, lindíssima, que conversa diretamente com a cidade de Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul, e eu diria com o Brasil além fronteiras, porque hoje nós temos o primeiro hospital de transplante da América Latina, e vem pacientes de diferentes origens do Brasil, de outros países, buscar a vida através, né, da possibilidade de um transplante. E na nossa casa de repouso Madre Ana, que homenageia a fundadora das Irmãs Franciscanas, que estiveram conosco por praticamente 100 anos, né? Ali nós acolhemos desde crianças a adultos que vêm na busca da esperança da vida. Né? Então, nós não temos mais, né, limites, fronteiras, a partir dessa perspectiva mais ampla do que representa a nossa instituição máter,
né, de saúde no Rio Grande do Sul, que é a nossa Santa Casa de Porto Alegre. Então, sem mais delongas, eu vou entrar no PowerPoint, porque ele tem muitas informações, e eu, no final, me coloco à disposição para responder, né, perguntas, e como eu digo de início, assim, é muita informação, é uma história muito grande, é uma história muito vasta, muito rica, e o que eu vou trazer aqui são fragmentos de uma história de todos nós, que, aliás, é o nome da exposição que nós temos de longa duração aqui no nosso Centro Histórico da Santa Casa. Então, com o auxílio da nossa querida colega Renata, tá? Ela vai nos dar, então, o apoio logístico para nós começarmos a compartilhar o nosso PowerPoint de apresentação e cujas imagens, né, juntamente com a fala que vou, então, fazendo, vai permitir que a gente possa conhecer ou aprofundar, ou recordar, ou relembrar, ou ter saudade de outros tempos, né? Ou dos tempos atuais da nossa querida Santa Casa. Tá? Então, iniciando a nossa fala, né? Eu diria que o título, obrigada, Renata, tu é uma querida. Eu diria que eu coloquei como título Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Origens, Trajetória e Singularidades. Tá? Bom, a Santa Casa, como uma instituição de misericórdia, ela não é brasileira, ela é portuguesa com certeza. Ela nasce 2 anos antes do Cabral achar o Brasil. O Brasil não foi descoberto, ele foi achado. E se a gente for na cartografia francesa da Idade Média, ela já tinha o Brasil. Portanto, entrando nisso 2 anos antes, né, em 1498, a rainha Dona Leonor, irmã do Dom Manuel o Venturoso, aquele que teve um longo reinado das grandes descobertas marítimas, né? Lá do Oriente ao Ocidente, ela, Dona Leonor, irmã deste rei, ela era uma mulher muito piedosa. Então, ela olhava pelas janelas do palácio onde ela morava, em Lisboa, e via muitos desamparados pela rua, adoecidos, né, em condição precária, moribundos nas calçadas, ninguém socorrendo, crianças enjeitadas nas portas de quem pudesse melhor cuidar daquela criança, alienados mentais, né, pedindo socorro, anciãos também desamparados. Então, o que ela fez? Ela falou com o seu irmão, olha, tu é rei de Portugal, dá um jeito de criar uma casa para acolher, como a gente diz, do sem eira, nem beira, nem tribeira, né? Para que eles possam ser acolhidos nas diferentes mazelas, né? Como seres humanos. E ele foi um rei legal, criou uma casa, né? Para acolher, então, nas diferentes necessidades, né? Os portugueses, no caso, a partir de Lisboa. Então, a partir dessa criação de 1498, inicialmente chamado de Hospital de Todos os Santos, porque é em torno desse dia de Todos os Santos de novembro que essa ideia, então, frutificou. Então, a Santa Casa tinha, né, a missão de cuidar de 7, né, vamos dizer assim, missões espirituais e materiais. Né? Cuidar do espírito, confessar, então vem o capelão da capela da Santa Casa, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Mas a ideia era essa, de cuidar da alma, do espírito e cuidar do corpo nas diferentes mazelas humanas. E por onde o Império Português se espalhou, santas casas foram criadas. Se nós somos a China, se nós somos a Índia, se nós somos na África, né? Se nós somos até hoje, que pertence a Portugal continental, o conjunto das 9 ilhas do Atlântico, dos Açores e as 2 ilhas da Madeira, que é a Madeira, né, e a Porto Santo, nós vamos encontrar santas casas. E se nós nos dirigirmos ao Brasil colonial, né, a partir de 1500, quando o Cabral aqui chega, até todo o processo das capitanias hereditárias, governos gerais, na década de 1740, nós já começamos a ter, né, a criação de santas casas com o processo colonizatório do Brasil, né, que inicia a partir das capitanias hereditárias, em 1549, mas nós já temos ali, né, em 1545, a tentativa já de implantação das santas casas. Obviamente que do lado português veio o Tratado de Tordesilhas, que era aquela linha imaginária que vinha lá, né, da Ilha do Marajó, Belém do Pará, e que vinha até a altura de Laguna, em tudo que ficasse oeste, a Grande Amazônia, o Grande Centro-Oeste, oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, oeste e o Rio Grande do Sul eram de Espanha.
né? E esse tratado só vai ser liquidado, depois de muitas batalhas e tratados, só em 1801 pelo Tratado de Badajoz. Lá para trás ficou Tratado de Madrid, Tratado de Opá, Tratado de Tordesilhas e tudo mais. Então, nesse corredor litorâneo é que nós vamos ter as primeiras santas casas do Brasil português. Como o Rio Grande do Sul não era de Portugal, né, obviamente que não teve santas casas criada antes, né, de 1800 no Rio Grande do Sul, porque pertencia ao nosso território a Portugal, a Espanha. Então, as primeiras santas casas no Brasil criadas foi a de Santos, em São Paulo, e a de Recife, Olinda, ali no Pernambuco. Existe uma rivalidade entre as duas. Na Recife diz que foi a primeira, Santos diz que é também a primeira, só que o que acontece? Recife fundou a sua e logo fechou. Então, Santos tem na sua defesa e no seu argumento que, na verdade, a primeira foi a de Santos. Mas não vamos entrar nessa discussão. E, a partir dessas duas, nós vamos ter de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, né, nas principais capitais das capitanias brasileiras. Mas vamos chegar na nossa, então. Então, as santas casas, no Império Português, elas foram criadas por esses vários compromissos de prover nas diferentes necessidades. Na doença, hospital, na morte, cemitério, na velhice, então, uma enfermaria para idosos, na alienação mental, uma enfermaria para doentes mentais, na criança exposta na roda, então tem toda a casa da roda e a roda, criança abandonada, enjeitada, né? Enfim, então, esses proveres, acudir, atender, acolher, tanto é que o nome né, que coordena e administra, faz a gestão da Santa Casa, historicamente, pelos compromissos, que é o nome que se dá ao regulamento de uma instituição de misericórdia, é prover, acudir, socorrer, né, a sociedade nas diferentes necessidades. Bom, então, nesse sentido, este era o escopo de uma misericórdia. Mas eu quero dizer, de partida, que hoje, desde a proclamação da República em Portugal, em 1910 para cá, as santas casas perderam essas marcas identitárias de Portugal. Hoje, em Portugal, as santas casas se devotam a cuidar de idosos, acolhendo, então, idosos sem condições, né, melhores de acolhimento, né, e também as crianças órfãs. Então, não é, né, hoje mais esse escopo identitário, originário, de como as santas casas de misericórdia nasceram. Então, vamos para o nosso Rio Grande do Sul. Então, como eu disse no início do nosso encontro, não tem como dividir, não tem como divorciar a história da nossa Santa Casa, da história de Porto Alegre e da história do Rio Grande do Sul. Elas foram se fazendo juntas. Por quê? Porque em 1801, pelo Tratado de Badajoz, definiu-se um Brasil continental, né, mais ou menos como ele é hoje, né, com a grande Amazônia, o grande Centro-Oeste, Oeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ficaram algumas pendências no Oeste, que o Barão do Rio Branco cuidou depois da proclamação da República, né, um narizinho que o Rio Grande do Sul tinha ali na divisa com a Argentina, com o Uruguai, e que foi definido depois na República. Mas esse Brasilzão grande, a partir de 1801, ficou sepultado o Tratado de Tordesilhas e, portanto, o Brasil português, até a nossa emancipação política, né, fez com que Portugal implantasse santas casas nesse território que ele passa a incorporar. Então, nós passamos a ter na capitania do Pará, do Amazonas, do Paraná, de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, santas casas. E, então, quando é que a nossa Santa Casa foi criada, como eu disse anteriormente, 19 de outubro de 1803. Então, a história de Porto Alegre com essa misericórdia. Mas os senhores e as senhoras podem me perguntar, mas Porto Alegre já era habitada desde 1740 com sesmeiros, antes com índios, né? E com sesmeiros a partir de 1740. Nós vamos ter um Sebastião, um Dionísio e outros sesmeiros, grandes proprietários de terra, que começaram já a habitar esse território que vinha lá do Porto do Dornelles. Quem vai pela Protásio, vai na direção de Viamão, lá era a sede, né, da Sesmaria do Jerônimo, e que vinha até a península aqui,
no gasômetro, tudo será território do Jerônimo. E depois, paralelamente, nós vamos ter outros sesmeiros iniciais aqui. Então, havia povoadores se colocando aqui, já havia açorianos que chegaram como casais de noivo a partir de 1752, vindo de diferentes ilhas dos Açores, que são 9, mas especialmente do Bloco Central, de São Jorge, do Pico, do Faial, sobretudo, que vieram para cá com direito, com destino às missões. Mas por conta de todo um processo lento e a guerra guaranítica, eles acabaram se espalhando e muitos ficaram aqui em Porto Alegre. Então, ano que vem, nós vamos comemorar 250 anos da fundação de Porto Alegre, que é quando, no dia 26 de março de 1772, é criada a primeira circunscrição geográfica, que é, do ponto de vista geográfico, o espaço de um povoado, né, que se devotava a cuidar das suas ovelhas através, né, do padre. Então, os 250 anos de Porto Alegre, mais 270 da chegada dos açorianos aqui, né, são duas efemérides importantes que nós vamos comemorar no ano que vem. Então, o que eu quero dizer? Nós já temos povoadores ilhéus, insulares de Portugal aqui ocupando, né? E, claro, que, obviamente, por conta dessas disputas militares aqui com a Espanha, nós vamos encontrar também aqui os nossos castelhanos, de alguma forma aqui presentes, né? Bom, quem teve a ideia é na verdade, catarinense, não foi nem gaúcho, eu sempre digo, a gente sempre acha que o Rio Grande do Sul cria tudo, né? Então, na verdade, é um catarinense, que é o irmão Joaquim Francisco do Livramento, ele era devoto à Nossa Senhora do Livramento, então incorpora o nome dele, ele era um descendente de um faialense, de uma das ilhas dos Açores, e ele era um ermitão, né, de uma família até com posses, mas ele era devotado a cuidar do Deus dos pobres na ilha. E ele, então, teve a ideia de propor ao rei de Portugal, Dom João, futuro Dom João VI, para criar uma Santa Casa na sua ilha. Mas ele deu uma chegada no Rio Grande de São Pedro, aí na década de 1790, para ver como é que as coisas andavam aqui. E ele chega aqui, ele enxerga nessa península, que é essa ponta de terra que avança no Guaíba, ele verifica que lá na altura, aqui, próximo ao gasômetro, havia alguns cuidadores que eram beneméritos devotados aos pobres. Uma era uma afrodescendente chamada Ângela Arreiuna, que morava ali na altura do que seria a Rua dos Pecados Mortais hoje, que era uma área de prostituição, e que hoje é a Rua Bento Martins, e ela recolhia os pobres pela rua, levava para sua casa, fazia lá as poções de chá para curar, e curava e liberava para a rua. E tinha também 2 açorianos ali, um era o Navos da era o apelido de um açoriano, seu irmão, que também no Alto da Bronze faziam esses cuidados. Então, o irmão Joaquim viu isso e disse, não, cara, é um pouquinho, aqui está precisando de uma Santa Casa. E se a gente olhar essa imagem do lado direito, a gente vê ali uma construção, o início da construção da nossa Santa Casa. Sobre essa imagem em que eu falava que já no século XIX, na concepção de saúde pública na ocasião, já não se permitia mais construir cemitério e hospital no perímetro do povoamento. Então, ao pé desse povoado, que é a nossa península inicial de ocupação, né, que foi construída extramuros, porque era uma área cercada por conta das nossas questões militares, né, o nosso início do povoamento. Então, eu acho que os senhores vão lembrar que ele sempre falou na Praça do Portão, né, que dava acesso ao povoado. Então, a Santa Casa estava ao pé desse povoado. Quando o Saint-Hilaire esteve aqui, no Rio Grande do Sul, ele registra nas suas memórias, na sua viagem, que é uma obra consagrada, né, do que ele viveu no seu cotidiano, ele fala de como que ele concebeu esse enorme prédio que ele achava que jamais, né, esse prédio seria terminado ou levaria muito tempo para ser concluído. E destacou a pertinência do local, fora da cidade, no alto, um local bem arejado, para cuidar da saúde da nossa população. Aqui, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma imagem no sentido contrário, né? Nós estamos vendo à nossa esquerda, no alto, na direção da Independência, a Santa Casa, né? Sem ocupação à esquerda ali, e o povoado crescido na direção da ponta do gasômetro, e a Santa Casa ali provendo nas diferentes necessidades desta população. O primeiro
prédio, que é o conhecido inicialmente como Centenário, depois do Hospital Geral, e que hoje, junto com o Pavilhão Daltro Filho e o Pavilhão Cristo, chama-se Hospital Santa Clara, tudo começou com este prédio, que é a imagem mais antiga que a gente tem do que seria o início da Santa Casa. Toda a Santa Casa tem uma capela, no nosso caso, Capela Senhor dos Passos. E a nossa capela era uma capelinha muito simples, barroca, muito humilde, uma única torre, o galo português lá em cima, a casinha do padre do lado. E ao fundo, à direita, nós temos as duas primeiras enfermarias que foram inauguradas no dia 1º de janeiro de 1826. Por muitos anos se comemorava o aniversário da Santa Casa nessa data. Inclusive, os nossos relatórios, as nossas atas da mesa administrativa falam que nesse dia tinha uma comida melhor para os pacientes, até drink se oferecia nessa ocasião, porque alguns irmãos beneméritos ofereciam para brindar o aniversário da Santa Casa. Só se com o tempo se viu que essa data era a data da inauguração das duas primeiras enfermarias, porque antes mesmo da inauguração, essas enfermarias já acudiam, já recebiam marujos que aportavam aqui no Guaíba e que eram atendidos mesmo antes dessa data. Os cronistas mais antigos falam que, na época, era presidente da província, o Visconde de São Leopoldo, que ele teria entrado com um paciente nos braços, numa dessas enfermarias, para oficialmente iniciar o atendimento oficial da casa, no caso. Eu quero dizer que esse primeiro prédio ele foi construído amassando barro, pedra e caco por africano, por mão de obra escrava. Nós tivemos funcionários serventes como escravos na Santa Casa, em diferentes condições de atendimento, trabalhando no Hospital da Limpeza, na cocheira, conduzindo a boleia, como cozinheiros, como bolieiro, como ajudante, como ferreiro. E é sempre bom lembrar que nós estamos no século XIX ainda, no período em que a abolição não chegara. Este, portanto, é o primeiro prédio, o nosso centenário. E aqui é uma foto, num domingo, em que vizinhos da área vinham para uma missa domingueira, porque a nossa capela ela fazia casamento, batizado, ela praticava os sacramentos. E o nosso primeiro prédio, que está, então, enquanto pavilhão centenário, tem no frontispício Caritas, Caridade e Misericórdia. E os senhores e as senhoras observam que nós tínhamos um patamar mais alto e um corredor que circulava para a entrada na capela e também para a entrada no hospital. Quando, lá em 1940, a prefeitura, na época interventoria, entrou em contato com a Santa Casa dizendo que os bondes, automóveis estavam atrapalhando o trânsito, congestionando, infelizmente, esse patamar mais alto, que era todo de azulejo português, foi tirado a picareta. O doutor Sérgio da Costa Franco nos deu para o acervo fotográfico fotos da ocasião da retirada com picaretas desse patamar, com as duas escadarias duplas que, infelizmente, foram retiradas na década de início de 40, 41. Então, aqui nós temos uma imagem já não mais aquela barroca simples, mas gótico, com duas torres, cada uma com 4 torres e uma central, e as duas escadarias, uma é tampada pelo bonde ali, que mostra a entrada do hospital, e hoje tem um vitral, e ali a entrada da capela, hoje tem um vitral também. Então, com a retirada desse patamar mais alto, ficou tudo no resto do chão, e do lado da capela, onde tinha a roda dos esposos, que depois eu vou mostrar, é a entrada principal da nossa Santa Casa. Aqui é uma visão posterior dos fundos, na direção daquele bequinho do Oswaldo Aranha, entre a João Pessoa e a própria Sarmiento e Oswaldo Aranha. Lá à esquerda nós temos o que seria a João Pessoa, que é só o prédio centenário, não tem ainda outro prédio hospitalar. Então, como eu falei inicialmente, a nossa Santa Casa, ela recebe, em 1827, um ano depois da inauguração das duas primeiras enfermarias,
o regulamento que vem de Lisboa, chamado compromisso, como eu disse. E esse compromisso é esse comprometimento com a sociedade através dos diferentes proveres. Então, a Santa Casa começa a cumprir esses proveres acudindo na doença. Aqui nós estamos vendo um afrodescendente atendendo na década de 40 um paciente numa das nossas enfermarias. Essa é uma das fotos mais antigas do grupo médico que nós temos aqui no pátio da Santa Casa. Nós não temos a identificação com nomes de médicos, que é uma curiosidade muito grande saber quem era. Aqui dá para perceber que o chão ainda não está calçado, né? Era de terra. Então, se presume que essa foto seja lá de 1910, por aí. Não temos a data dessa imagem. Aqui nós estamos vendo pacientes ajudando, colaborando, trazendo da cozinha em panelas alimento para as enfermarias para compartilhar a alimentação, as refeições com os pacientes. Uma foto muito simbólica, bem ao pé, aliás, no alto da escadaria, que sai por aquele túnel do nosso pavilhão. Aqui nós estamos vendo um atendimento numa das nossas enfermarias e nós vemos um médico alemão à esquerda e à direita é o pai da doutora Susana Pessini, conhecida médica ginecologista, atendendo um paciente numa das enfermarias. Aqui eu trouxe de propósito um ato cirúrgico para mostrar como é que era, como eram as vestes no nosso hospital já São Francisco, que é de 1930, quando ele é inaugurado posteriormente. Bom, a formação da enfermagem aqui na Santa Casa, assim como o curso de partos, ele é um pilar da fundação da primeira faculdade de medicina no Rio Grande do Sul, a terceira do Brasil, aqui na Santa Casa. Quem preparava os enfermeiros para serem auxiliares era o famoso médico doutor Ricardo Weber. Ele fazia cursos, ele preparava enfermeiras e enfermeiros para atuar na Santa Casa. Então, a preocupação com a capacitação, com a formação das enfermeiras e dos enfermeiros, é uma preocupação que vem na década de 30, de 40, com várias imagens dele junto com o grupo na formatura. Aqui é uma imagem da capela, como ela, aliás, da nossa grutinha, como ela era antigamente. Hoje ela já é diferente. Aqui nós já temos uma outra imagem de formatura já dentro do prédio. Aqui já uma outra junto à Galeria dos Benfeitores, que é o contorno desse primeiro prédio. E é bom lembrar que esse nosso primeiro prédio, que é o Centenário, ele foi a Santa Casa até 1930. Até 1930, aqui nesse primeiro pavilhão, tinha uma enfermaria para alienados mentais, uma para velhinhos, para os demais doentes, um para militares, que depois se transforma do Exército, da Brigada Militar, e era onde também se abandonavam as crianças na roda, e também era onde nas suas imediações estava o cemitério dos escravos e dos livres. Então, essa construção que tem o Jardim Central, ele tem uma concepção de prédio como são os mosteiros em Portugal. Tu tem uma área interior para a aeração, que favorece a saúde, e também na parte externa. Aqui, então, nós já vemos o doutor Décio Martins Costa, com um grupo da pediatria, com o doutor Olinto lá ao fundo, no quadro, mostrando como a equipe daquela enfermaria era robusta, em número de enfermeiros e de colegas médicos, junto com o doutor Décio. Bom, indo agora para o abandono infantil. A Santa Casa, ela até 1837, esse é o período da nossa Guerra Civil Farroupilha, que é de 35 a 45, até então, quem cuidava e dava condição financeira para a família que criasse uma criança exposta, colocada na porta de uma casa, era a Câmara Municipal. Mas em 37 é criada uma lei provincial destinando a Santa Casa para o cuidado da criança enjeitada. Então, o que é isso? Na calada da noite, uma mãe ou uma emissária da família, muitas vezes era uma moça de uma família de posses, que engravidara fora do casamento e dentro da moral cristã católica, encobria a gravidez e depois de nascida a criança, colocava na roda com correntinha de ouro, medalhinha,
pedia o nome da criança, indicava os padrinhos, muitas vezes eram os avós, né? E colocava na calada da noite, puxando a sinetinha, avisando que tinha chegado ali um bebê. E entre 1838, quando a roda foi colocada na parede frontal da Santa Casa, até 1940, portanto, por 102 anos, a Santa Casa acolheu quase 3.000 crianças enjeitadas. Muitas vinham tão enjeitadas, tão rejeitadas, queimadas, quebradas, que restava a Santa Casa sepultar. Né? E as demais, a Santa Casa criou todo um encaminhamento de gestão para a criação destas crianças, tanto meninas como meninos. Tinha as amas de leite, né, que ficavam na esquina da Sarmento Leite, com aquele lá, onde é a garagem da Santa Casa Nova hoje, ali tinha a Casa da Roda. Ali ficavam as amas de leite, com o tempo, as próprias meninas, no caso, moças, que ficavam na mãe, também colaboravam como amas de leite. A menina, com 8 anos, elas eram destinadas às criadeiras. Ou seja, vinha uma mãe de Viamão ou de Gravataí, eu quero criar um menino, uma menina. A Santa Casa, através da diretoria da mesa administrativa, fazia uma ficha corrida dessa criança, dessa mãe, que queria ser criadeira, via que ela era de boa moral, cristã, católica, bom comportamento, entregava a criança e um valor para dar de comer e vestir a essa criança. E, periodicamente, essa criança tinha que ser mostrada que estava bem. Até os 8 anos. Se ela não adotasse essa menina era devolvida à Santa Casa e a Santa Casa, né, entregava ao padre cacique, lá na Praia de Belas, para alfabetizar as meninas, ensinar a bordar, costurar, as lides domésticas, mas ensinar a ler, escrever, a contar, multiplicar e assim por diante. E os meninos, até os 7 anos não adotados, iam para o Arsenal de Guerra, que era ali onde hoje é o Museu do Exército, na Rua da Praia, esquina com a Bento Martins. E quando as meninas estavam na idade de casar, quem cuidava do casamento era a provedoria, a mesa administrativa. Ela dava um enxoval e um dote, um valor, para iniciar a vida matrimonial. E muitos moçoilos se encostavam na menina, muitas vezes empregados, sem neira nem beira, com a perspectiva de se organizar na vida, casando com uma esposa. Mas o que fazia a provedoria? A ficha corrida desse pretendente para não entregar a sua menina assim no mar. É uma bela história, muito interessante, que a Santa Casa tem para contar, que conversa com a cidade e que conversa com o Rio Grande do Sul. Ali ficava a roda. Hoje, o que é o local? Hoje tem um vitral e ao pé desse vitral está a porta de entrada, onde tem a escada que nos leva lá para o pátio central. Ali que ficava a famosa Roda dos Expostos. A mais conhecida das expostas, nome de rua, nome de colégio em Porto Alegre, é a Luciana de Abreu. A Luciana de Abreu, ela foi a primeira feminista aqui no Rio Grande do Sul, uma das primeiras do Brasil. Ela era professora, poeta, escritora. Ela participou junto com o Caldefião, que era médico, junto com Apolinário Porto Alegre, seu irmão, a Pele, e criaram um famoso Partenon literário no bairro Partenon, né, que faziam prédicas culturais, literárias. Imagina, em 1868, uma mulher no meio dos homens fazendo isso. Que coisa fantástica! E mais de uma vez ela foi na Assembleia Provincial, né, dizer para os deputados, olha, as mulheres têm direitos iguais aos homens. Portanto, é uma mulher do maior respeito. Infelizmente, ela morreu com 30 e poucos anos, de tísica, né, pulmonar, num tempo que era complicado. Né, ela casou com guarda-livros, ela foi adotada, aliás, ela foi criada por uma família de guarda-livros, né, ganhou formação como professora e, infelizmente, morreu com menos de 40 anos. Bom, a Santa Casa também teve uma enfermaria de crianças especiais. Muitas famílias preconceituando uma criança com paralisia ou com outro problema de saúde, depositava a criança e desaparecia, não deixava destino. Então, a Santa Casa foi obrigada a criar uma enfermaria para crianças especiais. Então, nós vemos aqui, muitas vezes, nenhuma boneca, né, dava alegria a uma criança, mesmo tendo uma cuidadora, né, leiga e uma religiosa para cuidar dessas crianças. Bom, prover na loucura, como eu disse, a Santa Casa, no primeiro prédio centenário, teve uma enfermaria para alienados mentais. Lá em 1879,
o provedor Coelho Júnior foi bater lá no presidente da província, que seria o governador hoje do estado, e disse, olha, nós não temos mais lugar para acolher alienados mentais. Tem que ser feito alguma coisa. Aí, o que disse o presidente da província? Vocês que já cuidam da saúde, vão projetar um hospital para alienados mentais. Então, quem é que projetou, quem é que encaminhou a criação do Hospital Psiquiátrico São Pedro? Na antiga estrada do Mato Grosso, a primeira que ia para Viamão, hoje Bento Gonçalves, a Santa Casa. A Santa Casa que projetou, né, encaminhou o primeiro pavilhão e que fez a gestão desse hospital até a proclamação da República. Com a República, ele passou a ser um hospital do Estado e aí, né, os prédios seguiram em construção sucessivamente. Então, aí sim, aí fechou essa enfermaria de alienados mentais, foram transferidos lá para o novo hospital. Então, esse Prover foi, né, portanto, agora incumbência numa cidade que crescia e que precisava de outras instituições nesse sentido. Prover os presos. Nós tínhamos ali no gasômetro a cadeia, que, por sinal, era um prédio belíssimo, que foi construído por um mestre português açoriano da Ilha de São Jorge, João Baptista Soares da Silveira de Souza, que, por sinal, é parente da doutora Leonora Schwartz, não, ela é batista, né? E ele que projetou aquele prédio da cadeia, mas, na década de 50, ele estava em condição precaríssima, que veio a ser implodido depois do governo do Leonel Brizola. De lá vinha, né, o preso, né, até a capela, onde o padre da nossa capela fazia toda a prédica, toda, né, e depois, junto com, né, o preso e acompanhados lá em cortejo, iam até a Forca, na Praça da Forca, em frente ao gasômetro, onde o padre da Santa Casa dava, né, assistência espiritual até o enforcamento. Até 1840, nós tivemos enforcamento aqui na cidade. Quem dava, portanto, assistência não só espiritual, mas tinha uma enfermaria para presos, era a Santa Casa. Prover na velhice. Quando chegou na década de 90, chegou, né, o nosso provedor lá no Padre Cacique. Olha, você já cuida, né, das nossas meninas expostas na roda. Não quer cuidar de velhinhos também? O Padre Cacique aceitou. Então, ele cria um asilo para idosos e, inclusive, as meninas expostas que lá estudavam na escola do Padre Cacique, existe documento comprovando que as meninas carregavam barro e caco em baldes, subiam a escadinha para alcançar o pedreiro para fazer aquela obra. Eu chego a me emocionar. Elas colaboraram, as crianças expostas, para a construção do asilo Padre Cacique. Então, aí, no momento que aquele asilo começa, então, a Santa Casa fecha sua enfermaria para idosos e transfere, portanto, ao Padre Cacique essa incumbência. Quando os imigrantes vinham da Europa para as diferentes colônias de destino, adoecidos, onde é que eles eram tratados? Na nossa Santa Casa. Aqui nós temos o exemplo da nossa Jacobina Maurer, né, que já tinha chegado, estava lá na sua colônia, no alto lá de Sapiranga, no Ferrabras, né, e nós conhecemos um pouco da história dela. Ela veio na Santa Casa e identificaram que ela tinha, na verdade, né, ela tinha... não era nenhuma louca, nenhuma doida, né? Ela tinha epilepsia. Essa foi o diagnóstico que ela teve. Claro que, obviamente, pelas condições de miséria e de pobreza, não digo de miséria, mas de pobreza em que a colônia se encontrava, com aqueles ataques epiléticos, achavam que alguma coisa do alto estava acontecendo. Isso é outra história. Né? Então, nós acolhemos imigrantes de quaisquer áreas da Europa, aqui, depois, então, de curados, iam para as colônias, os falecidos, eles eram sepultados no nosso cemitério. E os providos e os feridos da guerra também, na Farroupilha. Depois, por exemplo, para a Guerra do Paraguai, quando vieram de várias províncias brasileiras com destino ao Paraguai, passando pelo Rio Grande do Sul, principalmente em 67, nós tivemos um segundo surto. O primeiro foi de 55, de cólera morbus. Nós tivemos um número importante de militares que vieram de diferentes batalhões, de diferentes províncias, e que, chegados a Porto Alegre com cólera ou outra doença, tratados aqui, eles foram ou curados,
ou sepultados no nosso cemitério e curados seguiram para o Paraguai. E depois, na própria Revolução de 30, quando ela eclode, no dia 13 de outubro de 30, nós tivemos feridos que foram acudidos aqui no nosso Hospital São Francisco, né, que estava recém-inaugurado no 31 de julho daquele ano. Né? Prover na morte. Aqui em Porto Alegre, até 1850, havia um cemitério principal, que era atrás da antiga Igreja Matriz e da Capela do Divino, ou seja, do Império do Divino, por isso Rua do Espírito Santo ali, onde hoje é a Cúria, ali era o principal cemitério da cidade, do povoado. Mas havia, junto às capelas, às igrejas do povoado, também cemitério. Dentro, né, no interior das capelas, ou do lado, ou nos fundos. Aqui no nosso quarteirão, nós tivemos 2 cemitérios. Um cemitério de livres, estamos no século XIX, né, para os livres atrás da capela Senhor dos Passos. E de escravos, presume-se por um mapa do L.P. Dias de 1837, que ficava mais ou menos entre os fundos do Centro Histórico, Pavilhão Pereira e onde é em São José, por aqui, né, o nosso cemitério de escravos. Isso até 1850, junto com as outras capelas. Só que, já no século XIX, isso era um problema de saúde pública. Ali atrás da nossa igreja matriz da época, numa área de lomba, de declive, isso não combina com o cemitério. O morto recém-sepultado, a água da chuva lava a terra, o corpo ficava vulnerável ao tempo. O Barão de Caxias, quando veio para Porto Alegre em 1842, primeira coisa que ele veio não foi nem a farroupilha para apaziguar, ele veio para isso. Mas o que ele chegou e não dá mais para ficar com esse cemitério aqui? Os cães perambulam pedaços humanos recém-sepultados. Isso está no relatório dele, não é invenção de crônica. Né? E fora as brincadeiras dos vizinhos lá, que me incomodavam com essa coisa da alma penada, que os cronistas, o Apelles, lá, o Augusto Porto Alegre, falam. Então, o que ocorre? Ocorre que o barão determina que a Câmara Municipal, né, providenciasse a compra de um terreno longe, extramuros, hoje logo ali no Alto da Zenha, né, um terreno que foi comprado e para lá, então, providências foram feitas a partir de 1844, mas somente em 1850 estava previsto para agosto daquele ano a abertura do cemitério. Entretanto, houve a chegada da febre amarela em abril daquele ano e as pressas começaram a sepultar lá e todos os demais cemitérios foram fechados. Então, o cemitério da Santa Casa, que a doutora Miriam se referiu, que é o verdadeiro museu a céu aberto, que é o mais antigo cemitério hoje na cidade. Claro que até na morte tem rivalidade, né? Aquele cemitério atrás da nossa antiga igreja matriz, quem administrava era a Irmandade de São Miguel em Almas. Só que com o fechamento de todo o cemitério, e o barão determinou que seria a Santa Casa que iria prover na morte, as irmandades tiveram que comprar dentro do nosso cemitério um quadro, cada uma, para sepultar os seus irmãos. Então, a Irmandade de São Miguel ficou dentro do nosso cemitério. Claro, lá na década de 1910, aí o São Miguel compra do outro lado, da Oscar Pereira, um terreno e começa a se organizar para fazer o seu cemitério. Aí vira um bairro cemiterial. Então, muitos cemitérios protestantes, São José, nasceram dentro do nosso cemitério. Então, vejam a importância, o significado dessa larga história da Santa Casa na vida, na saúde, na morte, na doença e tudo mais. Aqui nós temos uma imagem, né, de uma das imagens da sepultura da Santa Casa. Aqui nós temos a chegada onde o bonde vinha, né, essa é uma foto da década de 1940. Lá no alto nós estamos vendo o muro do cemitério. À esquerda não tem ainda na visibilidade de um São Miguel que estava nascendo, né, como cemitério. Aqui nós estamos vendo carros fúnebres, né, que nós tivemos esse serviço de utilidade para pobres e para empoderados. Esse carrinho abaixo, branquinho, é para anjos, que quando ele transitava pela rua sabia-se que era uma criança. E este acima era para um dos mais caros carros fúnebres, né, para pessoas mais aquinoadas, no caso. E até hoje a Santa Casa presta um serviço de utilidade de responsabilidade social. No fundo do cemitério nós temos o Campo Santo, onde o Senheira Nembeira até hoje
são sepultados. Essa seria uma responsabilidade da prefeitura, mas o cemitério São João está muito já lotado, então foi feita uma combinação que de segunda a sexta-feira a Santa Casa sepulta e nos sábados e domingos o São João. Tá? Aqui nós temos um exemplar lindíssimo, positivista do nosso cemitério, do Júlio de Castilho, e então é bom lembrar que o único cemitério da cidade que tem exemplares de ideologia positivista é o da Santa Casa, porque quando o São Miguel começa, o positivismo já está em descenso, já está em declínio. Então, muito mais o número de exemplares de mausoléu no São Miguel são muito mais de teor cristão católico, com Cristos, Nossa Senhora e assim por diante. Tá? Bom, aqui nós temos a anja do juízo final, como exemplo. Ela veio lá do céu com as asas aladas, ela está olhando para nós e fazendo, né, o julgamento. Quem é que vai para o céu, quem é que vai para o purgatório, quem é que vai, né, para o inferno. E ela é tão mulher, e o artista pode tudo, que ela é até grávida. Ela é. O que eu estou dando? Uma pincelada de como que a gente trabalha, né, a arte cemiterial e outras alegorias e representações do nosso cemitério. É uma obra muito interessante. O Teixeirinha é o mais visitado, cantado, não só nos finados. Aqui está o nosso Iberê Camargo, que escolheu, né, o nosso espaço para sepultamento. Eu quero chamar também a atenção do papel das irmãs franciscanas, que estiveram na nossa casa por 98 anos. Elas chegaram em 1993 e estiveram aqui cumprindo em todas as frentes, em todas as áreas, acudindo, né, os doentes e em todas as frentes de trabalho, como é o caso dessa irmã que está manipulando uma receita, né, para, na nossa farmácia, produzir um medicamento. Aqui está a irmã Leardina, que era a grande chefa da nossa botica, né? Aqui essa imagem lindíssima das irmãs leigas atendendo também. Aqui está o doutor Herédia, que era farmacêutico, que é parente do Isidro Herédia, né? E aqui nós temos uma irmã cuidando de uma criança na pediatria. Aqui nós temos a irmã fazendo a higienização ali para uma cirurgia. Olha que linda essa imagem, a faca já quase não dando mais para cortar, tal era a dificuldade já do limite, né? Ela ali cortando na cozinha. Né? Aqui nós temos na cozinha também, servindo alimentação, no raio-x, né? Nas crianças que iam para a capela rezar, na padaria, na escrita, né? Mesmo com crianças fazendo a escrituração dos nossos livros. E aqui nós temos, eu trouxe um grupo médico, né? Estou vendo o doutor saudoso amigo, doutor Gustavo Pi, e outros médicos conhecidos que podem aqui reconhecer através das imagens, né? O Germano Cruel, que eu conheço, e outros, né? Inclusive o doutor, eu aqui estou com a imagem tampada, mas eu quero mostrar que as irmãs estavam sempre presentes. Né? Aqui está o doutor Pombo Dornelli do lado da irmã, entre o Germano Cruel e a irmã. Doutor Pombo Dornelli, ainda conheci, ele vinha no arquivo pesquisar, buscar informações da sua enfermaria. E aqui quero dizer que as irmãs criaram a segunda faculdade de enfermagem no Rio Grande do Sul em 1954. A URGS criou em 50. E elas criaram, antes, em 52, o curso de formação de auxiliares de enfermagem, mas o curso, a faculdade de enfermagem, a Ana Möller, foi criada pelas irmãs. E aqui nas casinhas eram as aulas, né, que elas proferiam. Isso foi demolido, né, depois virou uma área livre para, enfim, estacionamento, e é onde hoje está o pátio e aos fundos o Dom Vicente Scherer. A gente enxerga o pavilhão Pereira Filho ao lado. Então, as aulas das nossas alunas da faculdade de enfermagem Ana Möller era ali, como também curso de auxiliares. E as casinhas onde está o centro histórico, ficava a secretaria, ficava a biblioteca dessa escola. Aqui nós estamos vendo formaturas do curso de pós-graduação em ginecologia e obstetrícia, que as irmãs criaram dentro dessa escola Ana Möller. Vejam que coisa fantástica, as irmãs. Eu tenho assim um respeito enorme, né, pelas irmãs que ainda nós conhecemos, elas se encontram algumas, como a irmã Lina, tão conhecida, né, que atuou por anos aqui, como outras também. Aqui nós temos a irmã Eunice,
que alguns dos senhores podem ter conhecido, ela foi diretora até o final, e eu, quando entrei na Santa Casa, ainda lembro bem dela, ela já estava idosa e tinha um acervo muito rico que ela conservava. Aqui nós temos uma outra formatura com a mesa administrativa participando da década de 50 para 60, e vemos da família Engler, inclusive, o doutor Heitor Cirne Lima ali presente, e tantos outros. E o irmão Joaquim estampado naquela imagem ali na parede. E aqui as irmãs circulando pelo pátio. Seguindo, a Santa Casa criou duas faculdades de medicina e acolheu uma terceira no seu seio. Ou seja, nós vamos ter aqui dentro da Santa Casa os médicos dizendo: não vamos mais mandar nossos filhos para estudar no centro do país. Nós temos que criar a nossa Santa Casa. Então, nos corredores da nossa Santa Casa, nós vamos encontrar, então, o Protásio Alba, nós vamos encontrar aqui o doutor Dioclésio Pereira e outros dizendo: vamos projetar a Santa Casa. Então, dessa história os senhores conhecem, e foi, portanto, no interior da nossa instituição que a terceira Faculdade de Medicina, hoje da URGS, foi concebida, criada, e em 1898 é o seu ano de arrancada como instituição de formação de capacitação médica. A outra é a nossa pioneira faculdade, eu me lembro muito bem, a Faculdade Católica, que também no seio da nossa instituição, quando então vai lá para o Bonfim, com a Protásio, a nossa Faculdade de Medicina, precisávamos ter aqui internos para cuidar dos nossos pacientes nas enfermarias. Então, o doutor Heitor Cirne Lima e outros médicos, junto com o apoio do Dom Vicente, projetam a nossa hoje Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que se alargou no escopo da sua oferta de cursos através da excelência, a atuação da nossa querida doutora Miriam, que alargou para além da formação da Faculdade de Medicina. Então, dentro da nossa Santa Casa, para além das duas faculdades de medicina, a Santa Casa também acolheu os alunos de uma terceira faculdade criada no escopo da visão positivista do nosso velho Borges de Medeiros, que é a Escola Médico-Cirúrgica, que de alguma forma foi postergada, mas aqui eles faziam uma prática médica da formação dos seus alunos. E também dentro da nossa Santa Casa nasceram a nossa Beneficência Portuguesa, já falei do Hospital São Pedro, do Asilo Padre Cacique, aqui nasceu o Hospital Militar do Exército, que tinha uma enfermaria aqui, depois eles se independizam e criam o seu hospital. A Brigada Militar também se independiza e cria depois a sua, dentre outras instituições. E quero destacar também que a Santa Casa fez campanha para arrecadar fundos para a construção do Teatro São Pedro. Que coisa maravilhosa! Talvez os senhores e as senhoras não saibam. Então, para um centro de cultura, um teatro, a Santa Casa também contribuiu. Quer dizer, uma história muito rica, uma história muito ampla. E aqui nós temos uma imagem fotográfica desse imenso quarteirão que passa a ser o centro da saúde, do cuidado da saúde na cidade. E aqui, bem na nossa frente, nós vemos as casinhas da Sarmento Leite. Numa dessas casinhas morou o Paixão Cortes. E o Paixão Cortes, junto com o colega do Julinho, do Júlio de Castilhos, eles ficavam de noite, de madrugada ali, concebendo a resistência no espírito de uma Segunda Guerra Mundial. Chega de entrar a invasão americana para o Brasil, então essa coisa do nacionalismo e do inglês, eles concebem a criação do movimento tradicionalista gaúcho. Eu entrevistei o Paixão Cortes, ele contou isso nos detalhes, junto com seus colegas. Então, mais uma história, vejam como é indivisível a história da Santa Casa em muitos aspectos da história da cidade. E essas casinhas ao redor do nosso quarteirão foram construídas para, com a renda dos aluguéis, fazerem a misericórdia, ajudarem a fazer a manutenção, a sustentabilidade da instituição. Aqui eu vou mostrar, então, uma imagem que é o nosso pavilhão centenário, com o segundo prédio
da Santa Casa, que é o Hospital São Francisco, que foi idealizado sob a diretoria do Dr. Aurélio Pi, que é avô do Dr. Gustavo, né? E na gestão dele, de 1926 até 30, concebe um hospital para pagantes, para com, né, o que se ganhava com o pagamento, fazer a misericórdia no Hospital Geral, que é o nosso primeiro hospital, que era a Santa Casa até 1930. E quem inaugura o Hospital São Francisco é nada mais, nada menos que o então presidente de Estado, Getúlio Dornelles Vargas, né? E nós temos, inclusive, fotos dele na inauguração, com Isidro Herédia e outros médicos, e a mesa administrativa, né? E fizeram a continuidade desse patamar mais alto para também se estender até o São Francisco. Até 40, essa era a fisionomia da frente da nossa Santa Casa. Aqui, então, um aspecto do São Francisco, em 30 já, com esse patamar alargado. O terceiro pavilhão é o Daltro Filho, na esquina que desce para João Pessoa, que em 40 concebido, inclusive o Daltro Filho, ele era interventor aqui do Estado, no período getulista, e ele veio na Santa Casa para se tratar, e inclusive ele morre em 38, né? E ele viu a necessidade de ampliar a Santa Casa com consultórios, enfermarias, e criar uma maternidade, inclusive, e por isso foi projetado esse prédio, que vai levar o nome dele, porque ele deu, né, um bom capital para fazer essa edificação. Na sequência, o Hospital São José, cabeça, neurocirurgia, liderado pelo famoso doutor Eliseu Palioli, doutor João Bani, que estão sendo vistos aqui na então frente do Hospital São José, aqui está o carro do doutor Eliseu Palioli, né? Então, este é um hospital que foi concebido em 1946. Então, se alarga, e do lado nós temos o pavilhão São Lucas, que vai ser da hemoterapia, banco de sangue, que, aliás, hoje está, né, unido ao São José, mas essa área aqui é dedicada ao banco de sangue. Na sequência, nós vamos ver, pelos fundos do bequinho da João Pessoa, tem a lavanderia da Santa Casa, né? O pavilhão Cristo Redentor. Do lado à esquerda é o fundo do Daltro Filho, e o que está em edificação é o Cristo para enfermarias. E é bom dizer que, originariamente, ele se chamaria Hospital Getúlio Vargas, porque foi o seu ministro Capanema que, inclusive, colaborou muito financeiramente para a construção. Só que, em 45, terminou o Estado Novo, redemocratização, então, o Getúlio estava postergado naquela altura, então substituíram pelo nome de Pavilhão Cristo Redentor, dedicado a enfermarias. Bom, o bairro, o 4º distrito, a Zona Norte, era um bairro industrial. Muitas famílias do interior, né? Um fluxo de êxodo rural muito grande, década de 30, 40, e essas mães com crianças adoecidas, não se tinha rede de transporte público, não se tinha, não podia pagar um táxi para vir na Santa Casa. O que faz o saudoso Arquimedes Fortini, que achei, a sua administração foi fantástica, ele foi um provedor assim, nota 10, eu admiro muito, não só como cronista do Correio do Povo, jornalista, mas como administrador da Santa Casa. Ele projeta um hospital, um posto avançado para acudir as crianças da Zona Norte e dá o nome ao seu santo preferido, que é o Santo Antônio. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Poder da Fé em Santo Antônio. E ele morre no dia de Santo Antônio, 13 de junho. Ele falece, olha só, a filha, inclusive, eu entrevistei as duas filhas dele, no primeiro casamento, uma delas me contou, olha, eu fui lá no papai, e o papai disse, eu vou morrer hoje, eu não estou bem, pois ele morre naquele dia mesmo. Então, esse Hospital da Criança Santo Antônio, ele fez uma excelência de atendimento às crianças desde 1953 até ser transferido para o nosso quarteirão, unificando, porque o bairro deixou de ser um bairro de família, passou a ser um bairro de serviços. Então, obviamente, que para gerenciar melhor, fazer a gestão deste hospital, ele foi incorporado no nosso quarteirão. Pavilhão para o pulmão, pavilhão Pereira Filho, como dizia o nosso saudoso Nelson Porto, doutor Nelson Porto, que eu gostava muito dele. Um dia ele me disse assim, numa das entrevistas, professora, a senhora pode ir em qualquer parte do Brasil. Se alguém disser assim, pavilhão,
não precisa dizer mais nada, todos vão saber que é o Pereira Filho. E não se pode pôr hospital na frente, não, porque o São José era também pavilhão São José, e depois virou hospital, né? Então, o pavilhão Pereira Filho vai ser ad eterno, com certeza. Hein? A partir de 65. O Santa Rita não nasce como sendo da Santa Casa. O terreno foi concedido, né, tanto para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, como a Sociedade Sul-Grandense de Combate ao Câncer, e essas duas entidades criaram Santa Rita em 77, só que lá pelas tantas, na crise, na década de 80, o doutor Edgar Eventeller chega para o nosso doutor João Polanzik, que era o nosso diretor, disse, olha, estamos entregando tudo, aceitam esse pacote? Então, nós passamos a receber o Santa Rita, e que foi incorporado, né, efetivamente em 88 para a Santa Casa, e que recebeu, né, logo na sequência, uma remodelação geral, porque ele era um prédio inacabado. Alguns até chamavam de Pombal por essas janelinhas, né, que eu me lembro muito bem. Bom, e lembrando, no nosso quarteirão, eu estou falando do quarteirão, que é esse grande abraço institucional, está a nossa faculdade, que tem uma história indissociável, né, com a nossa Santa Casa. Mas a Santa Casa vai atravessar crises intermitentes, ela não tem uma história cor-de-rosa, ela tem uma história de crises, de dificuldades, de limites, né? E a pior crise que a Santa Casa vai atravessar é a década de 70, a ponto de chegar na década de 80 quase fechar as portas. E eis o quadro da crise. Esta era a situação em 80, 81, né? Perigo de incêndio, era um desmoronamento, muitos já tinham saído da Santa Casa, procurado outros ares, outras instituições, porque, na verdade, eram limites de toda sorte, né? Então, nós vamos ver enfermarias superlotadas, com carências, né? E eis que foi chamado um devotado à Santa Casa, que desde a década de 50 sempre olhava pela Santa Casa, que é o já aposentado cardeal Adolfo Santiago. Claro, seria como a rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. Pela sua idade, ele não teria condição de fazer a gestão. Mas, atrás dele, veio para cá uma comissão de apoio técnico. Eu entrevistei o Jair Soares, o doutor Genaro Monod, que está aqui conosco, entrevistei o doutor João Polanzik, em 8 entrevistas, cada uma de 2 horas a 3 horas, maravilhosas, isso já há uns 10 anos atrás, e as 3 entrevistas casam direitinho o que foi, né, essa possibilidade de fazer a ressurreição da Santa Casa através dessa combinação, né, do Jair Soares com o ministro, do Germano Monod, né, aqui como nosso secretário, e designar, chefiado pelo doutor João Polanzik, uma comissão que veio da Secretaria de Estado da Saúde para fazer a gestão da ressurreição. E aí, de fato, a revolução acontece. Né? Claro que a sociedade foi chamada, né, para colaborar, claro que ela não banca a ressurreição, mas é um abraço que a Santa Casa apela, porque não tem como eu falei inicialmente, todo cidadão do Rio Grande do Sul se sente Santa Casa. Então, essa relação de amorosidade e de reconhecimento pelo serviço que ela vem historicamente cumprindo, né, cumprindo o carnê do Bono da Vida para a Santa Casa viver, foi lançado, né, e, com certeza, isso mobilizou e isso fez com que, né, essa relação de pertencimento, né, fosse sendo, né, costurado, fosse sendo, né, feito. E aí começam várias obras. O pavilhão centenário tomado de cupim. Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar aqui há 35 anos, eu não podia vir de salto, porque o meu salto ficava cravado no assoalho, né, tomado de cupim, ou uma perna caía do assoalho para baixo, né, de uma enfermaria para outra, os senhores devem saber dessa história, né? E aí começam a fazer as revitalizações dos diferentes prédios da Santa Casa. O São Francisco já não entra pela rua por segurança, entra pela parte posterior, ali pelo pátio. O Pereira Filho, são feitas ligações aéreas entre os prédios, estraga um aparelho aqui, acode lá, né?
O Santa Rita ganha uma roupa nova, é terminado. E o que é o nosso pavilhão, o nosso Hospital Santa Clara? É o conjunto, como eu disse inicialmente, do Centenário, ali, com o pavilhão Daltro, na esquina que desce para João Pessoa, com seu acesso ali, e aquela pontinha ali nos fundos do Cristo Redentor, que se chama Hospital Santa Clara. Então, na sequência, a Santa Casa então vai criar o Hospital Dom Vicente Scherer, para transplantes do primeiro da América Latina, e do seu lado, atrás da Zona Norte, o Hospital da Criança Santo Antônio. Então, esse é o nosso quarteirão, né? E nós vemos ali o Centro Histórico Cultural bem à nossa esquerda, né? Com as casinhas, as que sobraram de todas as demais, porque elas foram demolidas no meio da crise, entraram em processo de deterioração avançada, e felizmente sobraram 8 casinhas geminadas para se transformar no nosso Centro Histórico Cultural. Tá? Aqui, nessa imagem que eu coletei rapidamente, ainda a faculdade se chamava Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas, até fiz questão de deixar, porque o salto quântico vai se dar, né, com a nossa querida doutora Miriam, né, no processo da sua gestão. Tá? Aqui nós temos, então, a frente atual do que seria a nossa Santa Casa, uma ideia parcial da nossa Santa Casa, mostrando, então, algumas singularidades da nossa Santa Casa. Né? Durante o século XIX e meados do século XX, a Santa Casa cuidou da doença, da morte, da alienação mental, da velhice, do abandono infantil, do abandono da criança especial, de imigrantes, de presos, de militares, da assistência espiritual, né, a condenados e outros, e a partir da segunda metade do século XX até o presente, ela cuida da doença, da saúde, né, através de 7 hospitais, e o 8º em construção, que é o Nora Teixeira, nos fundos, ali, né, do lado da Praça Argentina, atrás do Cristo Redentor, e mais 2 hospitais, um em Gravataí, que é a sua propriedade, e outro que ela administra, que é de Santo Antônio da Patrulha. E tem a casa de acolhimento para pacientes que vêm de diferentes lugares, para doenças, né, específicas e para transplantes. E cuida da morte através do nosso cemitério, que é um verdadeiro museu a céu aberto, que a gente não tem pressa para morar nele, mas que é um local que a gente pode, numa oportunidade provocada pela doutora Miriam, fazer, assim que passar a pandemia, fazer uma visita guiada, que é bem interessante, né, para conhecermos as representações e alegorias e conhecer mais a história da cidade, porque as principais ruas da cidade estão contempladas ali no nosso cemitério. Né? Bom, eu vou agora, quase encerrando, trazer a singularidade que representa o nosso Centro Histórico Cultural Santa Casa. Ele foi concebido dentro de um conceito de que tu vem para a Santa Casa não só porque está doente, vem para não adoecer. E aí, rapidamente, eu digo que lá em 86, através de um convite do doutor João Polanzik e do doutor Jacques Bacalchut, que, percorrendo os escaninhos da Santa Casa, um dia eles chegaram no subsolo do pavilhão Cristo Redentor e encontraram um tal chamado arquivo morto, que de morto arquivo nunca é. É só falar com os papéis que eles falam, a gente tem que conversar com eles, que eles informam. E aí eles viram documentos de escravos, de criança da roda, mas, nossa, se isso até agora foi guardado, porque é importante. E aí, então, chamaram a colega historiadora doutora Luísa Kliman, então esposa do doutor Joaquim Kliman, convidando para ela gerenciar a organização daquele acervo. E ela então me chamou, Vera, se tu fores me ajudar, eu vou. Eu digo, olha, se for um turno, começamos. E nós começamos no dia, ela começou dia 7 de julho de 86, eu comecei no dia seguinte. Em fevereiro de 87, nós saímos daquele porão, porque das águas servidas do Laboratório de Análises Clínicas e Águas Limpas escorriam na água, a parede abaixo. Nós não tínhamos máscara, nós não tínhamos luva. Na coragem, salvamos aquele acervo e começamos a limpar, a higienizar. E no ano seguinte, em fevereiro, mesmo com dificuldades ainda financeiras para pagar, fazer a sustentabilidade da assistência, nós
fomos contratadas para, como historiadoras, cuidar do patrimônio documental desta instituição, que é patrimônio da cidade e do Rio Grande do Sul. A palavra patrimônio é fantástica. Pater passado, veio antes de nós. Mônio é um bem. Patrimônio é um bem do passado que a cidade herdou e que vem cumprindo a sua responsabilidade social e que precisa ser reconhecida. E esta ideia de que aqueles que trabalhavam na Santa Casa precisavam conhecer a história dessa instituição, valorizando a sua documentação, a sua história. Porque ninguém ama o que não conhece. E ninguém reconhece e dá valor àquilo que desconhece, que ignora. Então, quanto mais a gente falasse da história para quem na instituição trabalhava, né? Mas como é importante, eu vou ajudar a fazer a ressurreição da Santa Casa. E começamos a espalhar essa história para fora dos muros da Santa Casa. A ponto de nos perguntarem, mas o que tu faz na Santa Casa? Eu sou historiadora, estou assim na cara, nossa, mas mal dá para pagar, não é para fazer a assistência? Eu digo, olha, o conceito de ressurreição passa pela ideia de pertença a essa instituição. Quanto mais nós conhecermos a história, a trajetória dessa instituição, o que ela fez, o que ela vem fazendo, mais a gente vai cuidar para ela viver. E foi isso que se fez, que veio desembocar no CHC. Então, à medida que nós, em 87, 88, ia passando, nós criamos e começamos a localizar peças que se transformou no museu, numa pecinha acanhada ali no pátio, né, central do nosso pavilhão centenário. Lá pelas tantas criamos, né, por iniciativa do nosso querido amigo doutor Telmo Bonamigo, uma sala de leitura que virou a biblioteca. E aí um dia chegamos para o doutor João Polanzic, olha, doutor João, não tem mais espaço. Começamos a recolher peças de museu, começamos a recolher mais documentos para o arquivo, fotografia, não há mais espaço. Um dia ele nos chama aqui na frente das casinhas da Independência, uma chave e abre a porta de uma delas. E quando nós olhamos, eu fiquei apavorada, porque era museu voando, era rato pulando, era um caos, o teto caindo lá e tudo mais. E aí eu disse, olhei para a Luísa e o doutor João com aquela calma dele, calma, tudo, vamos devagar. E assim, o que acontece? Não poderíamos tirar dinheiro da saúde. Nós tínhamos que fazer alguma coisa para revitalizar as casinhas, para se transformar num projeto do CHC, de um Centro Histórico Cultural. E a primeira providência foi agregar no compromisso da Santa Casa de que história e cultura também são valores da instituição. Foi um processo demorado, mas conseguimos, porque para nos valermos de leis de incentivo à cultura federal e estadual, para a captação de recursos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, nós tínhamos que ter essa possibilidade do regulamentar. E aí foi o que aconteceu. O projeto começou a ser projetado em 98, e isto anda até 2005. Quando chega 2005, nós, então, começamos as obras de revitalização das casinhas aqui da Independência, as últimas que sobraram. Naquela altura, fomos chamados para fazer uma pesquisa arqueológica, porque isso aqui é a área do Centro Histórico da cidade, e, por lei federal, o Centro Histórico tem que ser pesquisado arqueologicamente. A intenção era achar o cemitério de escravos e uma das trincheiras da Revolução Farroupilha, que seria nessas imediações atrás, aqui do CHC ou do Pereira Filho. Não se achou nenhum cemitério, nem tampouco se achou a trincheira, se achou a lixeira da Santa Casa, que foi escavada e dela se tirou quase 30 mil itens. E, portanto, ganhamos mais um acervo histórico, portanto, arqueológico. Aqui nós temos as casinhas, uma visão da Independência, lá no fundo tem o Colégio Rosário, quando a avenida tinha iluminação pelo centro. Tá? Aqui estão as casinhas que foram pintadinhas ali na década de 90, para dar um ar assim, de revitalização, mas por dentro ainda não estava. O projeto, então, pensado. Aqui nós temos os prédios vistos atrás. Aqui nós temos ali, bem à esquerda, ali tinha uma lancheria, inclusive, né, que servia para quem trabalhava aqui, eu não sei se lembra, mas o apelido era Morte Lenta. Talvez alguns médicos vão lembrar,
O Morte Lenta servia um X muito gostoso, mas não dava para olhar muito as condições de higiene. Então, um falava para o outro, vamos lá no Morte Lenta hoje? E aí iam mais... Então, são aspectos folclóricos desse tempo aqui, dessa época. Olha a condição em que as casinhas estavam, quando as obras iniciaram. Escavação arqueológica em processo, obras já não mais deterioradas, já quase prontinhas, E na noite da inauguração mágica, no dia 5 de junho de 2014, uma noite chuvosa, mas com o nosso Centro Histórico Cultural, com muitos convidados, estiveram conosco, e este é um espaço, então, de 2 pisos, que é um multi-equipamento cultural inovador, junto a um hospital. Fizemos pesquisa na Europa, nos principais países, nos Estados Unidos, no Canadá, nada similar. Encontramos hospital com museu, hospital com biblioteca, hospital com arquivo, mas um multi-equipamento cultural, com arquivo, museu, biblioteca, teatro, para 274 lugares, 2 laboratórios, um para restaurar documentos de arquivo, ou para documentos de museu, um laboratório de história oral, 2 salas de exposição de curta duração, uma sala de ação educativa, um bistrô e uma lojinha. Quer dizer, é um espaço de promoção da vida. Eu me lembro que nós, quando realizamos, há uns 5 anos atrás, um evento de âmbito nacional, uma doutora em História de uma universidade paulista me chamou, eu tenho que contar para a senhora o seguinte, meu filho acabou de me ligar, e perguntou, mãe, onde é que a senhora está? Eu estou aqui na Santa Casa de Porto Alegre. Ele ficou apavorado. Mãe, o que aconteceu? Tu caiu do avião? O que aconteceu? Calma, meu filho, eu estou aqui num centro cultural fantástico que eu nunca vi na minha vida. Aqui na Santa Casa tem isso, tem aquilo. E aí eu teria várias histórias para contar desse cotidiano, de surpresas que a gente escuta, ouve e presencia, dessa singularidade da nossa Santa Casa, que é ter um centro histórico-cultural que promove prevenção da saúde através desse multi-equipamento. Que aqui vê-se essa imagem do lado da impedência e do lado aqui do acesso aos carros. Essa é uma visão da entrada. Por segurança, se fechou todas as portas ali da Avenida Independência, e tem aquela asa que foi feita pelo artista Nico Rocha, que concebe a asa que voa, que promove altos voos. E esse Centro Histórico Cultural exatamente tem esse conceito de uma instituição hospitalar ter promovido esse alto voo aqui. Aqui eu mostro alguns exemplos de eventos que nós fazemos de âmbito internacional, como esse de História e Genealogia açoriana, que o nosso querido amigo doutor Rogério Xavier esteve. Os alunos vêm aqui apresentar seus trabalhos científicos. Nós promovemos um evento nacional sobre estudos cemiteriais, que reuniu historiadores do Brasil todo sobre pesquisa cemiterial. Enfim, a Santa Casa é um verdadeiro cartão postal situado no nosso centro da cidade, nesse quarteirão. E eu, então, agradeço muito a doutora Miriam pelo convite. Eu desculpo que eu acabei demorando, deu aquele crepe inicial ali. Outra vez eu vou mandar o PowerPoint para anteriormente já ter essa segurança, não tem mais problema. E eu desejo a todos os senhores e senhoras um ótimo 2022 com saúde. Que sigamos com vida, com muita saúde mental, física e de muita solidariedade. Sem ela, nós não temos saúde também. E agradeço muitíssimo, doutora Miriam, pelo convite, agradeço ao doutor Luiz Lavinsky, como presidente da academia, a todos os acadêmicos e acadêmicas que tiveram a paciência de me ouvir. Desculpa eu ter me alargado demais, mas a história me deixa emocionada, entusiasmada, e eu faço questão de compartilhar, porque, na verdade, todos os senhores passaram pelos corredores e todas as senhoras pelos corredores da nossa Santa Casa. E talvez nem todos tivessem a dimensão da largueza, da grandeza dessa instituição. Claro que nem tudo é cor-de-rosa. Nós temos mazelas. A história tem 2 lados, a história não tem só um lado. Nós também temos adversidades.
Eu não vou negar, como historiadora, de que também tivemos dificuldades, ou nem sempre tudo é como se gostaria de ser e estar. Né? Mas, enfim, eu tentei mostrar muito mais como é que essa história é importante, para além, né, do que talvez o imaginário coletivo pense, que nós cuidamos só da doença, nós cuidamos de muitas histórias, trajetórias da nossa cidade, do nosso Rio Grande do Sul. Obrigada. Vera, se tu conseguires fechar a apresentação, fica bem. Se não conseguires, eu quero já... Excelente, excelente. Eu quero te dizer do imenso agradecimento por tudo isso que tu nos falastes. É muito difícil falar de mais de 2 centenas de anos, e tu nos falaste como se estivesse conversando da tua família, dominando essa história toda, e que é uma beleza extraordinária. Vários de nós aqui, teriam muitas pequenas histórias para contar. Eu poderia contar sobre tudo que eu conheci do serviço de endocrinologia e os demais, várias pequenas histórias suas que vivenciaram. Eu te agradeço enormemente em nome de todos, e eu vou pedir que, se alguém quiser fazer alguma manifestação, que possivelmente todos gostariam de fazer, façam de uma maneira extremamente breve, né? Até para poder dar essa satisfação para a Vera. Eu gostaria, se alguém quiser alguma brevíssima manifestação, com muito prazer nós vamos acolher. Eu gostaria, Miriam. Pois todos os que assim quiserem. Muito obrigada, Menck. Podes falar. Professora Vera, eu fiquei emocionado com esse passeio histórico sentimental, e eu acredito que todos os médicos mais antigos aqui presentes compartilham isso comigo. Eu digo porque eu vivi a minha infância, a minha juventude médica lá nessa instituição. 12 anos passei, cursei, fiz o curso de medicina, residência, instrutor voluntário, depois migrei para o clínicas. E agora, há pouco, acabei sendo convidado para ser irmão da Santa Casa. Isso me honra muito. Eu queria chamar a atenção para uma fotografia que a senhora mostrou, em que aparece o Dr. Fernando Pombo Dornelles, junto a uma irmã e colegas médicos, pois dentre as várias instituições que nasceram dentro da Santa Casa, pode acrescentar mais uma, que é a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Ela nasceu na sala da provedoria da Santa Casa de Misericórdia, no dia 30 de maio de 1990. Um grupo liderado pelo Dr. Fernando Pombo Dornelles fundou a academia nesse dia, e ele foi eleito o seu primeiro presidente. Então, eu gostaria de salientar mais esse vínculo sentimental nosso, meu pessoal, de todos aqui, com essa nobre instituição. Muito obrigado. Obrigada, doutor Menck. Eu me lembro tanto do doutor Pombo Dornelles, ele já idoso, ele ia lá devagarinho no arquivo, buscar informações, solicitar dados e tudo mais. Deve ter sido nessa altura, em 90, quando da iniciativa dele de criar essa academia. Eu vou agregar agora nas falas. A cardiologia, quando fecha 29 aqui, né, vai para lá, para a cardiologia também, quer dizer, dentre outras. Então, eu não agreguei, mas vou agregar agora também a nossa querida academia de medicina. Obrigada, doutor Menck, que eu faço questão de citar, porque o senhor também cuidou da minha mãe. Muito obrigada. Obrigado. Algum colega com alguma breve manifestação? Doutor Germano Bonô. Germano Bonô e Manfroy. Ok. Bonô, por gentileza, Manfroy depois, Marrone depois.
Vera, tenho pena de ti. Se tu deixar ouvir todo o pessoal da academia, tu vai agregar muito, muito, que cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Daquelas enfermeiras. O men que puxou a história do Pombo Dornelles, agora o outro que faz cirurgia vai dizer que trabalhou na enfermaria 10, que a enfermaria 10 era o lugar onde a gente operava e que falava e fazia cirurgia falando com alguém passando no corredor, que por aí se vai. Eu também teria várias histórias, mas vou atender ao pedido da nossa Miriam, que é a coordenadora. Parabéns, parabéns. Olha, beleza de palestra, beleza. Muito obrigado. Obrigada, doutor Bonô. Já vi aqui todos dando cobertura e apoio na IPRETIS ao nosso querido doutor Bonô. Doutor Manfroy, por favor. Oi, Vera. Muito obrigado. Oi. Que viagem maravilhosa fiz contigo. Eu sou colega do Menck, foi orador da turma. Então, tudo isso que o Menck falou, eu me considero, quer dizer, fez o mesmo caminho que ele, desde a formação, a residência e depois instrutor voluntário, etc, etc. Quando assumi a direção da Faculdade de Medicina em 1985, o primeiro mandato, a primeira coisa que eu fiz foi uma visita ao Vicente Sherry, que era o provedor, por duas razões. Uma, levar meu discurso de formatura, que eu fui orador da turma, para ele, e mostrar o que eu tinha dito sobre o agradecimento que eu fazia à Santa Casa. E a segunda, com o diretor da faculdade, que eu gostaria imensamente que nós continuássemos o nosso ensino de parte da faculdade lá, que ainda continuava na Santa Casa, né? Bom, depois disso, eu volto depois como escritor a começar a pesquisar no começo, daquele do porão ainda, né? Lá nos arquivos iniciais. E depois acompanhar toda essa mudança do que é o centro histórico hoje da Santa Casa. Esse patrimônio nacional. Não é só Porto Alegre, gaúcho, é patrimônio nacional. Então, Vera, obrigado pela viagem. Nós teríamos muita coisa para conversar, mas deixamos para outro momento. Obrigado. Lhe aguardo para um cafezinho. Isso. Obrigada, doutor Manfroy. Marrone, com brevidade, por favor. Eu gostei muito da apresentação que tu fizestes, porque ela retrata, então, essa evolução histórica da qual, como tu disseste, todos nós participamos. Eu, de uma maneira muito especial, poderia dizer que eu e o Brandão, o Ajácio, que estamos aqui, de todos os presentes, podemos dizer que nós temos a participação continuada, perene, desde 1961 até agora, na Santa Casa, todos esses anos. Então, participamos de uma maneira maior ou menor de algumas dessas vicissitudes e também de algumas dessas glórias, algumas delas mais recentemente, junto com a professora Miriam, com a universidade e com todas as situações em que a universidade participou também das melhorias da Santa Casa. E essa valorização do acervo e esse centro cultural, sem dúvida nenhuma, nos traz para um patamar muito elevado, porque isso é uma glória para uma instituição centenária e que culmina, digamos assim, nesse momento com todas essas coisas que têm que ser relembradas e têm que ficar estabelecidas e muito claras para a perenidade. Muito obrigado pelo que tu fizestes em todo esse contexto. Obrigada, doutor Marrone. Muito obrigada, Marrone. Eu queria lembrar que o doutor Paulo Abreu também fez uma manifestação pelo chat, que ele lembrou sobre o Hospital Santa Rita, que a Liga Brasileira de Combate ao Câncer foi criada pela filha do doutor Heitor. Então, ele fez esse comentário. Tem uma outra, eu não reconheço, a iPad de Elizabeth, que também agradece muito, e outros agradecimentos pelo chat. Alguém mais gostaria de alguma palavra? Gostaria de
não deixar passar... Com certeza, passar, presidente, com certeza. Sem felicitá-la pela didática, desenvoltura, nos encantou tanto que não sentimos o tempo passar, nos deu uma aula do que pode fazer uma sociedade. Hoje estamos acostumados a só ver o negativo, a imprensa brigando por mesquinhez, coisas pequenas que não levam a coisas gigantescas como esse processo. E dizer que nos dá um conforto saber que o seu material de hoje está num acervo de YouTube, em que nós teremos oportunidade também, quem pesquisa história, fazer consulta e tirar mais proveito do que aconteceu hoje. Portanto, resumo dizendo que estamos saindo enriquecidos e, por isso, agradecemos muito. Então, muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos os colegas que participaram. Estou entendendo que ninguém mais quer se alongar. Muito obrigada para Vera Lúcia Maciel Barroso, que certamente outras oportunidades nós iremos recorrer. Boa noite a todos e até o próximo.